Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de 2 à mesa, desta vez com o setup e como jogar Three Ring Circus a 2 jogadores. E Three Ring Circus é um jogo de autoria de Fábio Lopiano e Remo Consadori, com ilustrações de Edu Valls, 3 nomes que muito provavelmente eu massacrei e que nos é trazido pela Devir, em Portugal. Em Three Ring Circus vamos ser mestres de cerimónias num pequeno circo de 3 pistas, ou rings, a viajar pelos Estados Unidos nos finais do século XIX. O nosso grande objetivo é tornar o nosso circo o mais popular de todos. Para isso, vamos contratar artistas para o nosso circo à medida que vamos dando espetáculos e ganhando fama e dinheiro. Vamos dar espetáculos em 3 tipos de cidades: pequenas, onde podemos encontrar novos artistas para contratar; cidades médias, que são mais exigentes e nos dão acesso a melhores artistas; e grandes cidades, que são muito exigentes, mas que nos vão dar muitos pontos de fama. Ao mesmo tempo, o famoso Circo Barnum está também em turnê, e quando chega a uma grande cidade, aciona a pontuação dessa cidade, sendo que quem mais espetáculos apresentar nela, mais fama vai ganhar. Assim, no nosso turno vamos poder fazer uma de 2 coisas: ou contratar um artista para melhorar o nosso circo, ou então viajar pelo mapa para dar um espetáculo. Já passo a explicar depois do setup. No setup a 2 jogadores, vamos começar por pôr o tabuleiro no centro da mesa. Este tabuleiro está separado em 5 regiões dos Estados Unidos: Boston, New York, Washington, Chicago e Indianápolis. Em cada uma destas regiões encontramos uma cidade principal, 2 cidades médias e 6 cidades pequenas. Num jogo a 2 jogadores, vamos ter de tapar 2 dessas regiões. Para tapar as regiões que não vão estar em jogo, encontramos na caixa estas peças que podem ser encaixadas e colocadas sobre o tabuleiro. Neste jogo vou optar por tapar Boston. Assim, ficamos com New York, Washington e Chicago em jogo. Com 3 jogadores, jogaríamos com 4 regiões, e a 4 jogadores, jogaríamos com todas as regiões. De seguida, vamos começar por embaralhar os 3 baralhos e colocar nos espaços correspondentes. Aqui as cartas de pontuação final, depois as cartas de dinheiro, e por fim as cartas de bilhete. Também vamos revelar as 5 primeiras cartas de bilhete aqui neste espaço adjacente. Depois vamos preparar as cidades grandes. Para isso vamos embaralhar as cartas de cidade e colocamos uma em cada uma das cidades principais no espaço correspondente. As restantes cartas também são devolvidas à caixa. Agora vamos embaralhar as fichas de cidade e vamos colocar aleatoriamente uma em cada uma das cidades médias. As restantes fichas são devolvidas à caixa. Passamos agora ao Circo Barnum, que é colocado em Boston. O caso Boston não esteja em jogo, como é o nosso caso, vamos pôr em Nova York. Agora cada jogador recebe um tabuleiro de circo e as correspondentes peças da sua cor. E vai colocar a sua ficha de pedestal na posição 1 do seu tabuleiro e o marcador de pontos na posição 0 do tabuleiro principal. Cada jogador recebe também uma carta de pontuação final, uma carta de bilhete e 4 cartas de dinheiro. Finalmente, o último jogador a ter ido ao circo vai ser o primeiro jogador e coloca à sua frente a peça de Barnum virada para cima e dá-se então início à partida. No setup a 2 jogadores, há ainda um passo extra a fazer, que é colocar tendas de uma cor neutra. Vamos colocar uma em cada uma das cidades grandes no espaço mais à direita e depois 3 em cidades pequenas, no nosso caso em Sandusky, Connellsville e Syracuse. Com o setup feito, vamos agora ver então como é que se joga uma partida Three Ring Circus a 2 jogadores. Este jogo é composto por rondas em que os jogadores vão jogando alternadamente. E cada vez que é dado um espetáculo, o Circo Barnum avança. Quando ele completar a sua turnê, o jogo termina, ou seja, quando voltar à casa de onde partiu. Nesse momento contam-se os pontos e o jogador com mais pontos é o vencedor. No seu turno, o jogador vai poder fazer uma de 2 coisas: ou contratar um artista pagando o seu custo respectivo, ou então viajar pelo mapa e dar um espetáculo. Vou começar por explicar a contratação de artistas.
Para contratar um artista, que estão nestas cartas de dinheiro e cartas de bilhete, os jogadores vão ter de pagar o custo respectivo com as cartas de dinheiro. De seguida, colocam o artista contratado no seu circo numa das 3 pistas. Então, para contratar este artista, vou começar por pagar o seu custo, neste caso 3. E para isso vou descartar cartas de dinheiro, como por exemplo esta de valor 2 e esta de valor 1. O valor a pagar, indicado aqui, é a diferença entre esta carta e a carta de valor mais baixo que já exista nessa pista. Ou seja, se eu já tivesse, por exemplo, aqui uma carta de valor 1, esta já só custaria 2. Como não tenho nenhuma carta neste momento, tenho de pagar o valor total. De seguida, vou então alocar a carta a um espaço mais à esquerda numa das pistas, ou seja, neste momento, uma das 3 casas mais à esquerda. As cartas também têm um efeito imediato, que é representado no fundo da carta. No caso das cartas de dinheiro, o efeito é aumentar o número de pedestais. Neste caso, aumentaria o valor para 2 pedestais. Já no caso das cartas de bilhete, também podem ser condições de pontuação para o final do jogo. Quando coloco uma carta, pode haver também uma ação despoletada aqui no tabuleiro. Por exemplo, tapar um comboio faz com que eu me desloque mais lentamente pelo mapa. Ou então, colocar aqui noutro local tem o efeito, por exemplo, de ganhar uma carta de dinheiro de imediato. Por fim, falta apenas dizer que não podemos ter artistas com o mesmo valor na mesma pista, ou seja, depois de contratar este artista de valor 3, não posso contratar outro artista com o mesmo valor. Feito isto, termina então o turno desse jogador. Outra ação que o jogador pode fazer em vez de contratar um artista é dar um espetáculo. Para isso, o jogador vai fazer 3 coisas. Primeiro, movimenta-se pelo mapa, depois atua na cidade que escolher e, por fim, move o circo do Barnum. Começando pelo movimento, o jogador vai viajar para uma cidade diferente através dos caminhos do mapa. Ele vai contar o número de símbolos de comboio que tem no seu tabuleiro e depois pode mover-se até esse número de locais, sendo que deve ignorar locais que já tenham uma tenda de circo e pode opcionalmente ignorar locais que já tenham uma caravana. Sem que isto conte, obviamente, para o número total de passos. Se neste momento optasse por fazer essa ação, o jogador azul poderia mover-se até 5 passos. E as regras variam de acordo com o tamanho da cidade. Começando pelas cidades pequenas, desde que não exista ainda uma tenda nessa cidade, o jogador vai poder colocar uma das suas tendas e ganhar uma carta de dinheiro por cada símbolo de dinheiro que tenha no seu tabuleiro, mais uma carta de dinheiro, mais uma carta de dinheiro por cada cidade adjacente que ainda não tenha uma tenda. Para atuar numa cidade média, o jogador tem de cumprir o requisito de pedestais. Por exemplo, aqui nesta cidade, o jogador tem que ter no mínimo um pedestal para poder atuar. Se tivesse 3, poderia escolher entre 2 bilhetes ou 1 ponto. Se o jogador tiver no seu circo um artista do tipo que é pedido nesta cidade, vai ganhar uma bonificação adicional de 2 pedestais. Por fim, o jogador ganha também cartas de dinheiro de acordo com os símbolos visíveis no seu tabuleiro. Finalmente, nas cidades grandes, os jogadores têm de cumprir os requisitos da carta de cidade e ganhar bónus adicionais com isso. Por exemplo, em Washington, o jogador tem de ter uma carta do tipo azul com valor pelo menos de 13. Para além disso, se esta carta for precedida por uma carta do tipo laranja, o jogador ganha mais 4 pontos. E se for sucedida por uma carta do tipo roxo, ganha ainda mais 5 pontos, ou seja, um máximo de 15 pontos. Caso o jogador seja o primeiro a atuar nessa cidade, ainda soma mais 3 pontos extra, o segundo somará 1 ponto extra. Tal como todas as outras cidades, o jogador ganha também cartas de dinheiro de acordo com os símbolos visíveis no seu tabuleiro. Assim, os jogadores vão beneficiar em dar diferentes espetáculos em diferentes tipos de cidades e farão a sua estratégia em torno disso. Depois de dar um espetáculo, é hora de mover o Barnum. Para isso, o jogador que deu o espetáculo vai mover a caravana do Barnum um passo no sentido anti-horário, pela rota externa do tabuleiro, ou seja, por aqui, ignorando cidades pequenas que já tenham uma tenda nelas. Assim que o Barnum chega a uma cidade grande, é pontuada essa área. Para isso, conta-se a maioria de tendas de circo nessa zona e o jogador com mais tendas ganha 10 pontos, o seguinte 6 e o terceiro 3 pontos. Finalmente, a carta de Barnum passa ao jogador seguinte e o jogo continua até que seja pontuada a cidade onde o circo Barnum começou. E falta apenas falar de pontuação. No fim do jogo, aos pontos obtidos entretanto, os jogadores vão somar os pontos dos objetivos finais, que são as cartas que vão colecionando aqui do lado, depois vão somar os efeitos imediatos das cartas e, por fim, os pontos que diferentes artistas dão. Diferentes artistas têm diferentes formas de pontuar, tal como explicado nas regras. No final, o jogador com mais pontos é então o vencedor. Dito isto, o jogo está pronto a começar. No primeiro, e só no primeiro turno, os jogadores têm obrigatoriamente de contratar, porque sem pelo menos um artista não há circo. Com isto, espero ter passado a ideia do jogo, mas para ficar mais claro, vamos passar agora o jogo a 2 jogadores. Desta vez sou a primeira jogadora e por isso vou começar por colocar a minha caravana em Indianápolis. Eu vou pôr na cidade seguinte, em Washington. Agora, como primeira ação obrigatória, no primeiro turno, vou contratar um artista.
que vai ser uma foca de custo 5. E para isso vou descartar esta carta de dinheiro de valor 5 e subo 1 ao contador de pedestais. Eu vou ser mais conservador e vou contratar um cavaleiro de nível 1, que me dá um ponto aqui nos pedestais, e pago o custo com uma carta de bilhete também de valor 1. Agora, no meu segundo turno, vou dar já um espetáculo para ganhar cartas de bilhete. Vou mover-me para Fort Wayne, ponho uma das minhas tendas e agora ganho uma carta de bilhete por cada símbolo visível no tabuleiro. Ou seja, 1, mais 1 pela própria cidade, mais 1 por cada cidade adjacente. Ou seja, 3. Cada vez que há um espetáculo, a caravana Barnum também avança. E desta vez move-se para Bridgeport e é o teu turno. Eu estou muito indeciso com o que fazer, mas preciso de mais opções, por isso vou dar um espetáculo também. Posso mover-me um máximo de 5 casas e vou aqui para Youngstown, onde ganho uma carta de dinheiro pelos símbolos no meu tabuleiro, mais 1 pela própria cidade, mais 2 pelas cidades adjacentes, ou seja, 4 cartas ao todo. Agora falta pôr só o meu marcador e avançar a caravana do Barnum para a cidade seguinte, e estou a jogar. Já com mais opções, vou contratar um novo artista e vai ser mais um animal de custo 2, que não tenho de pagar, porque tem um custo mais baixo do que a carta que joguei no turno anterior. Como benefício, ganho 2 pedestais, um pela própria carta, outro pela carta já jogada. Como o bónus de carta que joguei, ganho também uma carta de dinheiro. Eu também já tenho mais opções, mas continuo bastante indeciso. Acho que ainda não é o momento de dar um espetáculo, por isso vou contratar mais um artista. Vou escolher um artista especial, porque acho que me vai ajudar mais à frente. Neste caso tenho de pagar 12, porque tenho um desconto pela carta que já está no meu tabuleiro. Ganho como benefício de imediato mais um pedestal pela carta já em jogo e acabo o meu turno. Eu já tenho a minha jogada decidida e vou contratar um palhaço de nível 1. Como é a carta de valor mais baixo, não pago nada. Entretanto, eu esqueci-me de ganhar o meu benefício pela carta que joguei, que é mais uma carta de dinheiro. Desculpa. Continuando, ganho como benefício um pedestal, mais um por cada animal à direita, o que me dá um total de 6 pedestais. Neste momento preciso de mais cartas, por isso vou dar um espetáculo. Vou mover aqui para Steubenville, que me dá um total de 3 cartas de dinheiro. Não era bem isto que eu precisava, mas pelo menos já tenho mais escolha. Falta só pôr o meu marcador e por fim mover o Barnum. Eu também vou dar um espetáculo, em Cleveland. Neste momento tenho 6 aqui nos pedestais, com uma bonificação de 2 por ter um palhaço, que é um requisito desta cidade, ou seja, um total de 8. Neste caso, posso pôr o marcador na casa 7, que me dá 5 pontos ou 3 bilhetes. E neste caso, vou escolher os 3 bilhetes, que vou escolher aqui do baralho. Finalmente, o Barnum avança e com isto termino o meu turno. No meu turno vou contratar um artista e vou escolher este palhaço, sendo que não tenho de pagar porque é a carta de valor mais baixo. Como benefício, avanço 1 aqui nos pedestais e também termino o meu turno. Eu vou contratar um artista e vou escolher mais um animal de nível 11. Descarto um total de 12, porque não tenho cartas mais baixas. Infelizmente, não há troco. E com isto termino o meu turno. Com os artistas que tenho, já me compensa dar um espetáculo em Cincinnati. Tenho aqui 4 no marcador de pedestais, mais 2 de bónus por ter um cavaleiro, ou seja, um total de 6 que me dá 2 bilhetes. E vou tirar um do expositor e outro aqui do baralho. Ainda não cheguei ao limite das cartas e falta-me só mover o Barnum. Eu vou contratar mais um artista para a minha segunda pista. Um artista especial de valor 7, que no meu caso vai ser grátis. Ganho como bónus uma carta de objetivo e é o teu turno. Também já é tempo de criar a minha segunda pista, por isso vou contratar um mágico que me custa 3. Descarto uma carta de valor 3 e ganho mais um no marcador de pedestais. E estou a jogar.
Eu vou começar a minha terceira pista e para isso vou contratar uma foca que me dá mais um pedestal e para pagar o custo descarto uma carta de valor 5. Como completaste uma coluna, podes escolher uma das cartas do objetivo. Exato, e vou escolher uma carta que me vai dar pontos por animais diferentes. Eu ainda não tenho cartas de objetivo, mas não vai ser agora que vou fazer isso. Vou antes disso dar um espetáculo em Pittsburgh. Como não tenho bonificação, tenho um total de 5 nos pedestais. Ponho aqui o meu marcador e vou escolher 2 cartas de bilhete, que vou tirar aqui do expositor. Reponho o expositor, a cabana do bar não avança e é a tua vez. Eu quero dar um espetáculo em Indianápolis, por isso preciso de me mover 3 passos. Neste momento consegues mover-te até 4 passos, por isso não há problema. Com esta carta consigo cumprir o requisito da cidade, de ter um animal de nível 11. Não tenho mais nenhum dos outros requisitos, mas tenho 3 pontos por ser a primeira jogadora a dar um espetáculo nesta cidade. Então tens um total de 9 pontos. E só falta mover o Barnum. E também ganhas cartas de bilhete. Certo, ganho 2 bilhetes e agora sim o meu turno acaba. Eu vou continuar a expandir o meu circo e vou contratar um artista de nível 15. Como já tenho uma carta de nível 13 nesta pista, só pago a diferença aqui a 2. E é a tua vez. Eu vou pôr aqui um palhaço na minha segunda pista. Com isto, aumento 1 o meu contador de pedestais. E como bónus ganho também uma carta de bilhete, e és tu. Eu vou fazer o mesmo e contratar mais um artista que me vai custar o valor total de 3 que pago com esta carta. Como bónus, ganho uma carta de objetivo. Como benefício, ganho também um ponto aqui no marcador de pedestais. Como eu ainda não tenho mágicos, vou contratar um mágico para aqui. Não tem custo e ganho mais um ponto no marcador de pedestais. Para além disso, também preencho a segunda coluna e com isto posso colocar mais uma carta de objetivo. Mais uma vez, estou a ficar para trás. Desta vez com as cartas de objetivo, mas acho que ainda consigo recuperar. Agora vou contratar pinguins e ganho de imediato 7 pontos de vitória. Como benefício do palhaço, ganho mais um ponto nos pedestais. E acabo o meu turno. Eu vou dar mais um espetáculo, desta vez em Greensburg, e ponho o meu marcador. Desta vez ganhas 3 bilhetes, um pela cidade, mais 2 pelos símbolos no tabuleiro. Sim, era mesmo isso que precisava, e só falta avançar o Barnum. Eu também vou dar um espetáculo. Posso mover-me até 4 posições, por isso consigo chegar até Washington. Eu tenho todos os requisitos da cidade, por isso começo por ganhar 2 cartas de dinheiro, mais 4, mais 6, mais 5 pontos pelos requisitos, mais 3 por ser o primeiro jogador nesta cidade, ou seja, um total de 18 pontos. 7 mais 18 são então 25 pontos. Ok, obrigado. Só falta avançar a caravana do Barnum. E chegou a Indianápolis, uma grande cidade, por isso vamos contar as maiorias nesta zona. Então, para resolver esta área, o jogador com mais marcadores na zona azul vai ganhar 10 pontos. Neste caso, sou eu, com 4 marcadores, e de seguida, tu e o jogador neutro têm ambos 2 marcadores. O critério de desempate é ter um marcador mais à esquerda na carta de cidade. E neste caso, é o jogador neutro, o que significa que estás em terceiro lugar. Exato, ou seja, 10 pontos para ti, 3 pontos para mim. E passo-te a carta de Barnum. E daqui em diante, o jogo desenrolar-se-á exatamente da mesma forma que até agora. Vamos avançar e saltar para a parte final da pontuação. E estamos quase no fim do jogo. Acabei de dar um espetáculo e pôr o meu marcador. Com isso, fiz avançar a caravana do Barnum até Nova York. Isto faz virar a carta de Barnum, o que significa que, no fim do meu turno, vamos pontuar esta área e calcular a pontuação final. Como última ação, vou contratar mais um artista que me dá mais um ponto aqui nos pedestais e com isto termino o meu turno. E com isto o jogo termina. Agora vamos então pontuar Nova York, onde infelizmente eu não consegui dar o último espetáculo. E aqui empate com o jogador neutro, ou seja, com 2 marcadores. Mas como não dei um espetáculo na cidade principal, vou só ganhar 6 pontos, ou seja, 46 no total. Ok, vamos então à pontuação final. Vamos começar então pelos pontos de objetivo. Nesta primeira carta tenho 5 pontos, porque tenho um marcador em cada uma das cidades. Depois, como tenho 13 cartas jogadas, ganho mais 10 pontos.
Por fim, tenho 2 animais diferentes, são mais 5 pontos. Em pontos diretos tenho um total de 19 pontos. Tenho mais 5 pontos aqui em baixo por completar esta coluna. Finalmente, em pontos indiretos tenho aqui 3, mais 2 aqui e finalmente mais 9 aqui. Agora aqui do meu lado, tenho 2 cartas de acrobata, por isso 5 pontos. Depois em Nova Iorque tenho 2 marcadores, por isso tenho mais 5 pontos. E em pontos diretos tenho 12 pontos. Finalmente em pontos indiretos tenho aqui 2, mais 3. Mais 2 aqui, mais 2 por cada animal, ou seja 4 pontos. E tenho a minha pontuação calculada também. E chegamos assim ao fim. És o vencedor. Parabéns! E chegamos ao fim deste vídeo de como fazer o setup e jogar Three Ring Circus a 2 jogadores, o jogo onde vamos ser mestres de cerimónias de um circo e montar o melhor espetáculo em turnê pelos Estados Unidos. Este é um jogo que por aqui gostamos muito, porque é um jogo que, apesar de ter alguma profundidade estratégica, não é um jogo necessariamente muito pesado ou longo. O facto de montarmos e melhorarmos o nosso espetáculo à medida que o jogo avança é algo que nos dá muito gosto, porque há um sentimento de progresso e estratégia. Por outro lado, há uma vertente interativa através do mapa que cria uma certa pressão para sermos os primeiros a dar espetáculos em determinadas áreas, ou por outro lado, optimizar o nosso circo para pontuarmos a maior quantidade de pontos nas grandes cidades. Isto leva-nos à questão das cidades, que também achamos muito bem conseguido. Temos diferentes tipos de cidades, porque apesar de darem diferentes benefícios, são dependentes entre si. Por exemplo, precisamos de cartas de dinheiro das pequenas cidades para conseguir artistas nas cidades médias. Por outro lado, o facto das cartas de artistas terem diferentes objetivos, por exemplo, pontuar no final e permitirem pontuar nas cidades, criam decisões muito interessantes no jogo. E obrigam a pensar muito bem onde é que nós vamos querer colocar uma carta. Isto para otimizar quer o benefício que nos dá, quer as condições que as cidades grandes precisam. Até porque só preencher o tabuleiro não vai ser suficiente para ganhar. Uma característica que reparamos é que é muito difícil recuperar de uma má decisão. Um artista mal colocado numa fase inicial pode ter um impacto grande a longo prazo, porque podemos queimar algumas formas de pontuar mais à frente. Mas isto pode criar aqui algum sentimento de frustração. Note-se também que este jogo tem uma certa curva de aprendizagem, ou seja, pode não ser adequado a todos os jogadores, especialmente a quem seja menos experiente. No geral, é um jogo que gostamos muito e, para além disto tudo, o setup variável vai ajudar a que diferentes sessões variem entre si, num jogo que achamos que por si só já tem bastante rejogabilidade. Não podemos deixar de referir também que as ilustrações, que pessoalmente gostamos muito. Se procura então um jogo que combina uma componente de criação de uma área pessoal aqui, neste caso através das cartas, com uma componente interativa de controle de área e até um certo aspecto de corrida para ser o primeiro a pontuar, então terão certamente em Three Ring Circus um bom candidato a muitas horas de jogo. E por hoje é tudo. Esperamos que tenham gostado deste vídeo. Se for esse o caso, agradecemos imenso se nos puderem deixar um like e também já sabem, se querem ser os primeiros a receber os nossos próximos vídeos, é só subscrever. E até à próxima!